Agora você ouvirá através da cantora Elda o testemunho de uma experiência real em sua vida. Esperamos que o mesmo sirva de edificação espiritual para você. Quero que você tome conhecimento, através do meu testemunho, do que Deus fez em mim e por mim. Em Isaías 43, versículo 13, disse Deus: operando eu, quem me impedirá? Aos meus 4 anos de idade, o Senhor agraciou-me com o ministério do louvor. Então comecei a louvar a Deus, cantando em escolas dominicais, coros infantis, cultos ao ar livre e campanhas evangelísticas, sempre acompanhando os meus pais na obra do Senhor. Passado alguns anos, tive o privilégio de gravar o meu primeiro disco, junto com a Edna, minha irmã. Foi quando entrei na obra de pregação, através do louvor gravado em discos, fazendo viagens, atendendo convites, visitando igrejas em todo o Brasil, cooperando, cantando e ganhando almas para o reino de Deus. E em uma dessas viagens, dia 23 de abril de 1983, em companhia de outros cantores, estávamos indo em direção à cidade de Linhares, no estado do Espírito Santo, para participar de um festival da música sacra evangélica. E na manhã deste dia, sem sabermos como, o carro desgovernou-se, saindo da pista, indo de encontro a uma pedra, batendo violentamente contra uma árvore. O carro ficou totalmente destruído. Quando perderam a vida, os queridos cantores Vera Calisto, a irmã Aparecida e também o jovem Josias, sobrevivendo o missionário César Oviedo da Argentina. Eu, porém, fiquei em meio aos destroços daquele carro, com vários ossos quebrados, e dali fui levada para o hospital mais próximo do local da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, atendida por uma junta médica, tendo somente 20% de vida e em coma profunda. O pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daquela cidade, com sua amada igreja e também várias igrejas e irmãos do Brasil, uniram suas vozes em fervente e contínua oração por mim. Passou 1, 2, 3, passaram 6 dias, e Deus, como sempre ouve e responde às orações dos seus fiéis, me deu o grande livramento, me ressuscitando pelo seu grande poder. Passaram alguns dias, fui levada para o Hospital das Clínicas no estado de São Paulo, onde sofreria outras cirurgias. E ali naquele hospital trabalhava o irmão Rafael, assistente do médico que iria operar a minha coluna. E este irmão, conversando com os meus pais, falou que o médico disse: esta operação é perigosíssima, pois onde houver uma falha, Elda estará paralítica para sempre. Foi então que meus pais ficaram bastante preocupados com o que o médico falou e imediatamente meu pai se comunicou de todas as formas possíveis com igrejas e muitos irmãos para que no dia daquela cirurgia o povo evangélico orasse a Deus por mim para Jesus fazer o grande milagre. Foi quando na madrugada do dia 16 de maio, minha mãe e meu pai oravam com lágrimas, pedindo a Deus para que ele falasse ao médico para ser tirado um raio-x da minha vértebra quebrada antes da operação. Lembro-me ainda quando eu estava na mesa de operação e o médico fez algumas perguntas para mim e eu ouvi quando ele e outros assistentes conversavam e diziam: é bastante difícil esta operação. Naquele momento, antes mesmo da anestesia tomar conta de mim, eu pude falar com Jesus bem baixinho e dizer: Senhor, minha vida está entregue em Tuas mãos. Faça de mim o que Tu queres. E ali adormeci. 2 horas depois, fui acordada pelo assistente, o irmão Rafael, dizendo a mim: Irmã Elda, a sua vértebra cervical não foi operada, pois minutos antes o médico resolveu tirar uma radiografia e constatou que não precisava mais, pois já estava consolidando. Naquele momento eu senti vontade de me levantar daquele leito e gritar o grande milagre que Deus fez em mim. Fui levada para o meu quarto, onde meus pais me aguardavam com muita ansiedade para saber o resultado, e ali mesmo agradecemos
a Jesus com lágrimas pelo grande milagre. Mas o médico disse: Elda, para que a sua coluna consolide completamente, nós vamos engessar você da cabeça até a cintura. E você ficará assim por uns 6 meses. Não, aquilo era terrível para mim. Não, eu não aceito, eu não quero. Por um momento eu me desesperei, chorei muito e falei com meu pai e disse a ele: Pai, você me ama? E ele disse: Sim, eu te amo. Ah, meu pai, então me ajude. Agora diga ao médico que eu não quero, eu não aceito. Eu fico no hospital o tempo que for preciso para consolidar a minha coluna, mas eu não quero gesso. Pois eu e todos nós confiamos em Jesus e isso não será preciso, pois Ele começou a obra em minha vida e eu tenho certeza que Ele vai me curar completamente. O médico ouviu tudo e ficou bastante preocupado, mas teve que aceitar, pois quem estava comigo era o médico dos médicos. Passaram-se muitos dias e eu continuei naquele hospital. Foram horas difíceis, momentos de dores, mas Jesus sempre comigo, me dando forças para que eu pudesse suportar a tudo. E também estava sempre rodeada de irmãos que participavam da minha dor e oravam por mim. Foi quando fiz um voto ao Senhor, que se Ele me tirasse do hospital antes do dia 20 de junho, eu faria um culto de ações de graças e pela sua misericórdia, 4 dias antes do dia em que pedi ao Senhor, eu recebi alta e saí daquele hospital, ficando em uma cadeira de rodas. E ali, junto com muitos irmãos, fiz o culto em agradecimento a Deus por mais uma bênção recebida. Mas por ordem do médico, teria que voltar ao hospital 30 dias depois para novos exames. E mesmo na cadeira de rodas, eu cantava, eu chorava, eu clamava a Jesus, pedindo a Ele que eu queria caminhar para sair de igreja em igreja, contando e cantando o meu grande livramento operado por Deus. Então orei ao Senhor, pedindo a Ele para que quando eu voltasse ao médico, eu queria sair de lá caminhando. Fui para o hospital e conversando com o médico, ele disse: Você não pode caminhar. Voltei então para casa decepcionada, chorando bastante, mas com muita confiança e certeza em Jesus. Então pedi a mão de minha mãe, a mão de minha prima, a mão de meu irmão e disse: Agora eu vou caminhar em nome de Jesus. E como todos nós sabemos, o impossível cabe a Deus fazer, e Ele fez. Daquele momento em diante, eu comecei a caminhar pelo grande poder de Deus. Mais 30 dias se passaram e eu voltei ao médico, só que desta vez caminhando. E o médico olhou para mim e disse: Elda, você caminhando? Isto é um milagre de Deus. Ah, grandes milagres Jesus realizou no passado. Por que em minha vida, em 1983, Ele não realizaria um milagre também? Ele me ressuscitou e me tirou da cadeira de rodas. Vale a pena ser crente e servir a um Deus vivo que dá grandes livramentos. Se você tem problemas, enfermidades, creia, pois Jesus operou em minha vida e Ele pode também operar em sua vida. Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hoje glorifico a Deus com saúde perfeita, sempre contando e cantando o meu grande livramento. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Toda honra e toda glória pertencem a Deus.